História do Brasil 1, texto 13. Pombalismo. Sistema político e funcionamento institucional. José Vicente Serrão. Devo começar por esclarecer que a matéria de que me ocupo neste pequeno ensaio não constitui o meu objeto de investigação específico, nem tenho realizado um estudo aprofundado e sistemático sobre ela. Portanto, este texto consiste simplesmente num alinhamento de notas através da qual, mais do que apresentar teses e conclusões, procuro fazer um levantamento de problemas, uma chamada de atenção para esses problemas e uma formulação muito embrionária de hipóteses. Sobretudo, pretendo chamar a atenção para a importância e o significado da matriz política e institucional criada pelo pombalismo, matéria cujo aprofundamento me parece ser prioritário no estado atual dos estudos pombalinos. De fato, quer do ponto de vista do sistema de poder, quer do da organização e funcionamento institucionais, o pombalismo introduziu significativas mudanças, podendo mesmo falar-se a seu respeito de uma nova realidade política. Mas o que confere maior importância às suas realizações nesses domínios é o fato de elas representarem talvez o principal fator de individualização histórica deste período, e o fato de, muito possivelmente, residir aí a chave para a explicação do sentido geral da sua atuação. Antes de passarmos à observação das principais expressões assumidas por esta nova realidade política e das respectivas implicações, convém proceder a uma precisão conceitual, justamente a propósito de um conceito que desempenha aqui uma função nuclear, o de pombalismo. Como palavra, ela é de uso recente na historiografia especializada. Por isso mesmo, em grande medida, tem sido objeto de uma utilização conceitual implícita muito pouco consistente e bastante díspa, o que torna ainda mais necessário um esforço no sentido de sua conceptualização. Ainda recentemente tive a ocasião de avançar com algumas ideias nessa direção. São essas mesmas que, de forma aproximada, aqui retomarei. Assim, eu entendo por pombalismo o projeto político no sentido mais global dessa expressão, gestão e reforma da res pública, o que foi empreendido durante o reinado josefino por um conjunto de homens e de entidades institucionais unidos a uma rede de solidariedades políticas e pessoais, que tinha por centro a figura do Marquês de Pombal. O pombalismo, definido nesses termos, representou fundamentalmente duas coisas. De um lado, ele inseriu-se na própria trajetória da construção do Estado em Portugal, construindo a esse nível a expressão de culminar de seu processo longo e de crescimento e complexização, bem como a expressão da emergência e da afirmação de um grupo social identificado com ele. Por outra parte, o pombalismo, enquanto projeto político, representou uma convergência plenamente assumida ou apenas tática de ideias, de objetivos e de projetos de intervenção entre esse grupo socioprofissional e várias outras pessoas que, oriundas de posicionamentos sociológicos diversificados e ligadas aos mais variados setores de atividade, encontraram na existência de um Estado forte na governação política de Pombal a oportunidade de se realizarem. A palavra e o conceito de pombalismo têm assim um duplo significado. Elas servem para designar um projeto político e, simultaneamente, o grupo de interesses ou a rede de solidariedades que protagonizou. É com este sentido que o conceito de pombalismo é aqui utilizado. Entre as diversas virtualidades operativas que a definição conceitual ora proposta apresenta, avulta, porventura, a da pluralização das responsabilidades políticas desse período contra sua excessiva absolutização na pessoa do Marquês de Pombal. Isto, a despeito do conhecimento da posição nuclear a todos os títulos que este ocupou em relação ao pombalismo. O projeto político do pombalismo exprimiu-se e expandiu-se sobretudo em três direções, que correram mais ou menos paralelas, embora convenha individualizá-las. Foram elas a afirmação e a consolidação do Estado enquanto entidade institucional e a política adotada de poderes absolutos e supremos. A afirmação de um núcleo político dirigente do Estado e da sociedade, uma ação reformadora global, ou seja, um intervencionismo ativo sobre as realidades nacionais.
Será sobre esses 3 pontos que, de forma necessariamente sumária, tratarei neste ensaio. A afirmação do Estado. A absolutização da autoridade e do poder do Estado no plano do discurso político e sua plena afirmação prática foram propósitos que mereceram total empenhamento do pombalismo e que se mantiveram constantes ao longo de toda sua vigência formal. Esse reforço de Estado era uma tarefa prioritária que decorria simultaneamente de várias coisas. Em termos mais imediatos, decorria da necessidade de travar a desagregação e debilitação do Estado, em marcha nos últimos 10 anos do reinado joanino, aos quais tinham provocado a desorganização dos serviços administrativos, o aumento da corrupção, a proliferação de facções intestinas e uma grande indefinição de competências. Eram aspectos negativos que se tinham tornado ainda mais gravosos porquanto ocorriam no final de um período, como este foi do reinado de Dom João V, em que a máquina estatal aumentara bastante em termos de volume de funcionários. Mas, para além dessa situação conjuntural, o reforço do poder do Estado tornava-se prioritário por razões de ordem mais geral. Convém não esquecer que, na segunda metade do século XVIII, o Estado tinha atrás de si vários séculos de crescimento. Das duas funções dos seus organismos, de seu pessoal, crescimento e complexização, feitos tendencialmente no sentido de sua autonomização dentro do corpo social. Ora, por outro lado, esse processo exigia a consagração enquanto entidade político-institucional autônoma e suprema em relação ao conjunto da sociedade. Por outro lado, na medida em que dera origem à progressiva constituição de um corpo de pessoal próprio cuja identificação socioprofissional com o Estado tendia a prevalecer sobre os outros tipos de identificação sociológica, esse corpo de pessoal, essa burocracia, forçando um pouco a expressão, queria o reforço do poder e do papel do Estado como expressão da sua própria afirmação perante o tecido sociológico. Para além ou por cima de tudo isso, o reforço do Estado correspondia ainda à necessidade sentida pelo pombalismo de criar um quadro político e institucional que permitisse a concretização de seus propósitos reformadores. Dado que, de acordo com a definição proposta acima, a emergência do fenômeno político do pombalismo tinha, numa boa medida, uma ligação genética com o processo de construção do Estado em Portugal. A consolidação, expansão e a afirmação deste constituíam-se quase como imperativos de sua própria sobrevivência. A este respeito, porém, há que se distinguir duas coisas. Uma foi a praxis política do pombalismo, orientada no sentido da plena e objetiva afirmação do Estado, outra que está ligada à primeira, mas que tem um caráter diferente. Foi a fundamentação teórica e doutrinária dessa praxis. Ambas tiveram um largo alcance, mas, do meu ponto de vista, as realizações operadas no domínio da primeira superaram as verificadas no domínio da segunda. De fato, sentia-se a necessidade daquela fundamentação e ela foi sendo elaborada progressivamente. Mas, por via de regra, não precedeu a praxis política. Antes a seguiu, surgindo como justificação a posteriori. Isto é, o pombalismo não avançou para a concretização do seu projeto político com base num quadro teórico previamente definido. Este foi-se, sim, construindo à medida das necessidades da justificação da prática política. Por outro lado, há uma outra observação de caráter geral que é conveniente fazer. É a de que a afirmação prática do poder e da autoridade do Estado nunca chegou a ser verdadeiramente objeto, enquanto tal, de uma teorização ou de uma reflexão doutrinária. Ela escudou-se, isso sim, numa fundamentação filosófico-política e doutrinária, visando a exaltação do poder régio e não propriamente, ou melhor, explicitamente, o do poder do Estado. A esse nível é de sublinhar o discurso pombalino, O discurso pombalino atingiu um desenvolvimento considerável. Servido por homens da estirpe de um José de Seabra da Silva, um Antônio Pereira de Figueiredo, um Ribeiro dos Santos, um Tomás Gonzaga, um Inácio Ferreira do Souto e outros, o pombalismo conduziu a trajetória teórica do absolutismo político em Portugal para a sua expressão mais acabada, como de resto praticou no que respeita à sua trajetória política. Com efeito, o absolutismo monárquico no nosso país atingiu o seu auge durante o reinado josefino.
A teoria pombalina do poder, que eu me atreveria a classificar como um absolutismo de fundamentação mista, jus-divinista e jus-naturalista, ou em trânsito da prevalência da primeira para a segunda, sustentou a absolutização total do poder régio, de origem divina, pleno, supremo, ilimitado, absoluto. Entretanto, ao mesmo tempo que rejeitava qualquer limitação do poder do príncipe, proclamando assim a excelência da chamada monarquia pura, atribuía-lhe o estatuto paternalista e protetor do pater familiae, colocado no trono para a defesa e proteção de seus vassalos e para os livrar de discórdias, e sustentava a confirmação do seu governo como a salvaguarda e a satisfação do bem comum ou da utilidade pública. Dois conceitos nucleares do discurso pombalino utilizados para negar o caráter político do poder régio a despeito de sua absolutização. Uma síntese quase perfeita da teoria pombalina do poder pode encontrar-se nesse excerto de uma obra atribuída ao próprio Marquês de Pombal. Vossa Majestade é vigário de Deus no temporal, da mesma forma que o pontífice é no espiritual. Absoluto Senhor, que pela providência divina tem e conserva o justo título do reino. Imediatamente recebido da mão do mesmo Deus, com pleno poder nas coisas civis, do qual pode usar como lhe parecer, como quase que Deus na terra, fonte de justiça, que tem por ofício libertar a república de violências e escândalos, por meio das leis que só Vossa Majestade pode fazer e declarar nos seus estados para o bem comum de toda a monarquia, que deve ser o objeto geral de todos os soberanos, com preferência ao bem particular. Pode assim dizer-se que o pombalismo elaborou sua teoria do poder em geral, mas não uma teoria do Estado, enquanto entidade institucional e política específica e autonomizada do príncipe. O que não obstou, diga-se de passagem, a que tivesse encontrado um subterfúgio teórico compensatório, o qual consistiu na identificação do Estado com a majestade régia e na sua apresentação como investido dos poderes delegados dessa majestade. Interessa agora observar as diversas expressões que assumiu o esforço pombalino de exaltação do Estado, as quais se podem agrupar em 4 linhas de orientação principais. Em primeiro lugar, consistiu na afirmação do poder da autoridade do Estado face à sociedade e outras entidades políticas ou institucionais que pudessem representar barreiras à sua ação. Na prática, esta afirmação teve necessariamente que se confrontar com adversários, até porque foi em grande medida pré-concebida contra eles, os quais, aliás, esmagou. O principal desses adversários era, sem dúvida, a Igreja. A Igreja que construía uma entidade político-institucional rival, uma espécie de Estado ao lado do Estado. Ela era a principal alternativa potencial e, em muitos casos, uma alternativa real ao poder do Estado. Não admira, por isso, que, contra o seu poder e influência, o pombalismo tenha desenvolvido um ataque persistente que constituiu mesmo uma das linhas de ação política mais estruturadas e consequentes. A supremacia do Estado, identificado com a majestade sobre a Igreja, foi afirmada frequentemente, não só em obras gerais de teorização política, como na produção legislativa corrente. A este respeito, as palavras seguintes extraídas de uma provisão régia, 10 de março de 1764, mas que correspondiam quase a uma espécie de formulário, utilizado abundantemente, constituem um bom exemplo. Abre aspas. Por me pertencer como príncipe e senhor soberano, que não reconhece nem deve reconhecer superior algum no temporal, proteger os meus vassalos, repelindo o abuso da espada da mesma Igreja de que sou defensor, quando por tão estranho modo se tenta desembainhar, para invadir a autoridade régia, para fazer temerário desprezo do supremo poder dos príncipes soberanos, para usurpar as jurisdições e os bens temporais, para perturbar a tranquilidade pública dos povos e para oprimir os vassalos na presença dos mesmos soberanos, e tem diretamente de Deus o poder e a obrigação indispensável de os proteger. Fecha aspas.
Estribado assim numa larga produção doutrinária de cariz regalista e seculador, proclamando o princípio da separação entre o sacerdócio e o império e a subordinação do poder espiritual à autoridade máxima e absoluta, o príncipe, na prática, o Estado, o pombalismo, atacou e visou submeter o poder e a influência da Igreja em todos os campos, político, ideológico, jurisdicional, cultural, educativo e econômico. Permito-me salientar este último, relativamente ao qual o poder pombalino prosseguiu uma política sistemática, orientada no sentido de controlar, de conter a expansão e mesmo de restringir o avultado poder econômico da instituição eclesiástica. Foi com esses propósitos que obrigou a declaração de seus bens e a sua confirmação régia, que impediu a transferência de bens laicos para o seu patrimônio, através de uma radical modificação do direito sucessório que proibiu a instituição de capelas e as consolidações enfitêuticas, que congelou os fóruns, porventura sua mais importante fonte de rendimentos, que ressuscitou as leis anti-amortizadoras ou procedeu, inclusivamente em certos casos, à desamortização, que lhe diminuiu as isenções tributárias ou que limitou os institutos religiosos o exercício das atividades creditícias. Outros adversários à expansão do poder do Estado, enquanto entidade autônoma e suprema, eram certos setores da nobreza com veleidades de afirmação política, os quais podiam representar uma oposição à monarquia absoluta e eram especialmente desafetos a um grupo político liderado pelo Pombal. Contra esses, o pombalismo agiu desde muito cedo, 1758, de modo implacável e com uma ferocidade rara na história portuguesa. Foi esse o significado do conhecido Processo dos Távoras. Também atacou firmemente a chamada Seita dos Puritanos, 1768. O núcleo da alta nobreza muito arrogante e seu espírito de casta fechada, aproveitando então para afirmar a absoluta subordinação da nobreza ao poder do príncipe. Numa consulta da mesa do desembargo do paço, feita a propósito, podia ler-se, abre aspas, sendo Vossa Majestade a única fonte da nobreza, não pode haver maior temeridade e barbaridade do que haver entre os mesmos vassalos alguns tão arrogantes que se atrevam a ser eles os árbitros da graduação e da nobreza. Com uma notária usurpação da dignidade régia e jurisdição suprema, às quais é inerente a distribuição das honras e das classes para regular e ordenar como bem lhes parecer. Fecha aspas. No seu ensejo de domesticação política da classe nobre, o pombalismo tratou ainda de submeter a nobreza donatária à autoridade régia, através da recuperação e efetiva aplicação do princípio das confirmações gerais. Importa, no entanto, esclarecer que, ao contrário do que poderiam sugerir essas atuações, o pombalismo não promoveu qualquer ataque contra a nobreza em si mesma. Pelo contrário, é entendida como corpo não necessariamente no sentido sociológico estrito. A nobreza viu até reafirmando seu caráter de esteio das instituições monárquicas. Por seu turno, o seu estatuto social, jurídico e ideológico foi mesmo prestigiado e reforçado, se bem que agora aberto a indivíduos originariamente tão nobres, tão notabilizados pela fortuna ou pelos serviços prestados ao Estado. Além disso, o pombalismo quis promover a modernização cultural e ideológica e a reeducação da nobreza em subordinação às concepções políticas e filosóficas do absolutismo monárquico e às doutrinas iluministas, fazendo-o logo a partir da juventude. A criação do Colégio dos Nobres, 1761, obedeceu a este propósito. A atitude pombalina face à nobreza pode colocar-se em síntese nos seguintes termos. Reforça-a e prestigia-a, mas simultaneamente pretende alargá-la, modernizá-la e subordiná-la ao poder político absoluto do Estado. 2. A dignificação do Estatuto e da autoridade dos órgãos institucionais do Estado, começando por eles delegar expressamente a majestade e a jurisdição régia, representou outra faceta da afirmação do Estado. Essa dignificação constituiu um dos empenhos maiores do pombalismo que via, no respeito ao Estado e aos seus representantes, a condição da própria estabilidade política interna. Nesse sentido, foi desenvolvido um sério esforço com vista a reforçar a autoridade, os poderes e as imunidades dos magistrados, ministros e oficiais régios. Outra forma de dignificação dos membros do Estado
consistiu em conceder-lhes maiores privilégios e em substituir as formas de remuneração mais confusas e aleatórias. Veja propinas, emolumentos, ajudas de custo e etc. Até então, predominantes por ordenados, aliás, frequentemente atualizados, generalização dos ordenados como forma dominante de remuneração que significava, por outro lado, uma maior vinculação dos funcionários da coroa ao caráter público dos seus cargos. Entretanto, ao mesmo tempo que se precedia a essa dignificação dos representantes do Estado, redefinia-se e clarificava-se a natureza dos ofícios públicos, proclamando-os parte integrante de uma entidade institucional ampla, o Estado. Os ofícios não constituíam patrimônio particular, mas sim bens da coroa, cujo domínio permanecia no príncipe, pertencendo ao oficial apenas no Ministério do Serviço. Nesse sentido, reforçava-se a tese de que o exercício de um cargo público tinha a natureza de mera serventia, ou, como se afirmava noutro lugar, de comissão simples e precária do príncipe para exercer nesta ou naquela estação restrita. Pela mesma ordem de razões, o exercício de um ofício dependia da vontade régia e requeria a competência de quem o exercitava, indústria própria e pessoal, rejeitando-se liminarmente os princípios e a prática da transmissibilidade sucessória dos ofícios. Uma terceira linha de orientação consistiu na reorganização e reestruturação político-administrativa. Foram múltiplas as medidas pombalinas tomadas nesse âmbito, visando, nomeadamente, evitar desperdícios financeiros através da eliminação de organismos e ofícios desnecessários, conseguir uma maior racionalização e uma maior eficácia, estabelecer uma maior competência específica de organismos e cargos, princípio que se traduziu cabalmente na criação de vários órgãos novos com atribuições específicas, como foi a Junta do Comércio, o Erário Régio, o Juízo da Inconfidência, a Intendência Geral da Polícia, a Junta das Confirmações Gerais, a Real Mesa Censória ou Junta da Providência Literária. A Junta da Providência Literária. Este reordenamento da estrutura político-institucional contemplou ainda o reforço dentro do aparelho do Estado e das competências e dos poderes das três entidades nucleares para o pombalismo: a Secretaria de Estado do Reino, a Mesa do Desembargo do Paço e o Procurador da Coroa. Finalmente, refira-se à espantosa centralização político-administrativa que teve sua principal expressão na extraordinária concentração de poderes e de responsabilidades efetivas na pessoa de um primeiro-ministro, Pombal. Isto esteve na origem da constituição pelo pombalismo de um singular figurino de organização e funcionamento político da monarquia. A concentração máxima e absoluta dos poderes, ainda que teoricamente inerente ao príncipe, era realizada na prática na pessoa de um ministro simultaneamente colocado na imediata dependência daquele que no topo do aparelho do Estado Criava-se assim, informalmente, a figura de um chefe de Estado. Por outro lado, ao remeter o monarca para um papel quase exclusivamente honorífico, concretizava-se na prática uma sobreposição do poder do Estado, entendido como entidade institucional autônoma em relação ao poder do príncipe. Nestes termos, é possível dizer-se que todo o empenhamento colocado pelo pombalismo na afirmação plena do absolutismo monárquico como teoria do poder serviu, afinal, de cobertura ao alargamento máximo possível dos poderes do Estado. A afirmação de um núcleo político dirigente. De par com a reestruturação do Estado, a sua autonomização e o reforço de seu poder, o pombalismo empenhou-se, até por uma necessidade vital, na sua própria afirmação enquanto núcleo político dirigente do Estado e da sociedade em geral. Esse núcleo não constituiu qualquer estrutura de grupo assente em laços orgânicos, mas sim, como já afirmei atrás, uma rede de solidariedades políticas e pessoais progressivamente alargada, tendo por centro de referência a figura do Marquês de Pombal. Enquanto tal, esta rede ou núcleo não tiveram, portanto, uma existência formal explícita, embora tenham tido uma existência, um papel bastante efetivos. O núcleo original do pombalismo nasceu no contexto das intensas lutas pelo poder, ocorridas no final do reinado joanino e nos primeiros anos do reinado josefino, sendo então um grupo muito estrito de caráter palaciano.
mas cresceu rapidamente à medida que Carvalho e Melo se assumia como o homem forte do regime e cresceu, logo desde o início, em duas direções dentro do aparelho de Estado e fora dele. A governação pombalina e sua aposta no reforço do Estado e no prestigiamento e na autoridade do funcionalismo público permitiram a plena afirmação de um grupo social e funcional identificado como o Estado. Foi nesse grupo social que emergiu e se foi consolidando em conjunto de personalidades, aliás, bastante homogêneo do ponto de vista político, ideológico e mesmo socioprofissional, uma espécie de elite aristocrática togada de formação predominantemente jurídica. Conjunto esse que, controlando lugares chaves do aparelho do Estado, permitiu a construção de um alto funcionalismo administrativo e político perfeitamente identificado com o projeto pombalino. Para a construção desse núcleo dirigente para o êxito do processo de homogeneização do Estado, que levou a cabo, contribuiu bastante à redefinição do Estado e dos servidores do Estado, como vimos atrás, e dos critérios de sua nomeação e promoção, nomeadamente ao substituir os critérios de antiguidade e graduação pelo critério do bom serviço. No mesmo sentido, concorreu à criação de novos organismos concebidos para atuarem em áreas específicas da governação e inteiramente compostos por pessoal de confiança. Mas a rede de solidariedade do pombalismo alargou-se para além do aparelho do Estado e incorporando pessoas ligadas aos mais diversos setores de atividade, como a economia, a cultura, o ensino, a diplomacia, o exército, o foro e até a própria igreja. Eram pessoas, todas elas empenhadas quanto ao essencial num mesmo projeto político global, que agiam sob a confiança ou proteção política do Marquês de Pombal, ou que procuravam desfrutar das possibilidades abertas pela sua governação. Foi esta ampla convergência de pessoas e de entidades político-institucionais no projeto político do pombalismo, aliás, alimentada também por uma hábil política de recrutamento, que lhe tornou possível hegemonizar e intervir sobre quase todos os domínios da atividade social, no sentido mais lato dessa expressão. 3. A ação reformadora global. O objetivo principal do pombalismo enquanto projeto político era o desenvolvimento e a modernização do país, o reforço do poder do Estado e a constituição e a consolidação de um grupo dirigente foram apenas os meios para atingir aquele objetivo. Por um lado, como acabamos de ver no ponto anterior, ao estruturar-se na base de uma vasta rede informal de solidariedades, o pombalismo assegurava uma presença e uma capacidade potencial de intervenção muito amplas em todos os níveis da sociedade. Por outro lado, o pombalismo identificava-se com o Estado e serve-se dele no seu afã reformador, que procura abarcar todos os domínios da vida nacional, ao mesmo tempo em que se assume a si e ao Estado que hegemoniza como depositário das luzes da nação face a um novo ignário que precisa ser conduzido por um grupo especialmente iluminado. Como exemplo daquilo que esta convicção podia representar na prática, repare-se como um texto pombalino era justificada a Lei de 26 de outubro de 1765, que havia determinado a substituição compulsiva de vinhas por cereais. Abre aspas. Ainda que uma semelhante lei pareça arbitrária, considerando a natureza do governo e o gênio do povo, parece ter sido de absoluta necessidade, posto que as leis proibitivas trazem consigo a aparência de uma grande coação, podem as necessidades do Estado autorizar o seu exercício, fecha aspas. Além disso, essa identificação com o Estado e essa utilização do Estado permitiram a convergência do pombalismo dos desideratos reformistas individuais, que agora tinham possibilidade de concretização efetiva, porquanto integrados ou servidos por um aparelho institucional e político cujas potencialidades de realização reformadora pareciam ilimitadas. Repare-se que isso marcava uma grande distância em relação a um período anterior, no qual certos espíritos reformadores como Dom Luís da Cunha ou um Alexandre de Gusmão reconheciam e afirmavam a impossibilidade de concretização de seus projetos de reforma porque se automarginalizavam, a bem dizer, fora dos centros decisórios ou porque se queixavam quase sempre da oposição das forças contrárias dentro destes. Eles não dispunham do Estado enquanto instrumento da reforma. Com o pombalismo, porém, os reformadores não só dispõem do Estado, como
pode dizer-se, são o Estado. Acresce ainda que, sob o pombalismo, o Estado, além de se tornar reformista, foi dotado de maior operacionalidade. Ele estava agora bem mais organizado, mais homogeneizado e, sobretudo, tinha se reforçado o suficiente para impor sua vontade. É fundamentalmente nestes termos, isto é, na medida que se permitiu a conjugação dos propósitos reformistas muito marcados com uma grande capacidade de concretização política, que a mudança política operada pelo pombalismo se reveste de maior significado histórico.